Meus amigos, parece que Yorozu vai ativar a sua expansão de domínio para bater de frente contra o Sukuna. Além disso, temos ele utilizando dois novos animais ali das sombras do Megumi e também os poderes de Mahoraga no seu próprio corpo. Vem conferir aqui e entender o porquê o Sukuna pode ter dominado tanto o Mahoraga quanto esses dois outros animais, assim como Yorozu vai ativar a sua expansão de domínio para finalmente fazer o Sukuna entender o que é o amor de verdade. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen. Antes de mais nada, muito obrigado a todos que estão deixando aquele famoso like, compartilhando, comentando e se inscrevendo. Antes que comecem a me perguntar, o capítulo sempre está na descrição. E agradecimentos, como sempre, eu não canso de falar, todo vídeo que tiver isso eu vou falar, que é agradecimentos ao Bruno Oliveira e ao Junin CS, que foi quem traduziu esse capítulo diretamente do japonês pra gente, e dando livre acesso para todos nós, sem cobrar nada por isso. O Bruno faz um serviço essencial e entrem lá no grupo Jujutsu Kaisen BR, que tá no link aí embaixo, onde tem várias teorias, hipérboles, falácias e tudo mais, né? Tem tudo de bom e tudo de ruim ao mesmo tempo, é uma loucura só. É mesmo, é? Agradecimentos à parte, vamos começar a destrinchar um pouquinho mais sobre esse capítulo, que vai começar com a imagem da Yorozu, ela na Era Heian. E olha só, gente, eu achei ela muito gatinha, velho. Muito linda. Apenas maluca, meu querido. E bom, gente, a Yorozu estava muito angustiada, porque a sua técnica de construção era muito ineficiente em questão de energia amaldiçoada, porque mesmo que ela pudesse liberar bastante de sua energia amaldiçoada, de forma com que ela não ficasse para trás contra os guerreiros da Era Heian, o problema é que a sua técnica consome muito da sua energia amaldiçoada. E isso já tinha feito ela passar vários apuros. Assim como a gente viu com a Mai, a técnica de construção ela é muito apelona por si só. E para isso ela precisa de um contra nela, né? Porque ela pode criar qualquer coisa que ela tenha noção ou práticas ali no meio. Basicamente é uma técnica muito absurda, mas por ser muito absurda, consome muita energia amaldiçoada. Ou seja, enquanto o cara tem uma estamina, tem um fôlego maior ali de energia amaldiçoada, vamos dizer assim, a Yorozu acaba gastando tudo isso em apenas pouco tempo. E isso faz com que ela passe maus bocados na batalha. Por isso ela ficava pesquisando um monte de coisa para resolver esse problema dela. E foi aí então que, olha só a genialidade dessa mulher. Ela simplesmente ouviu falar ali de boatos sobre borboletas que poderiam cruzar oceanos, e para quem não tem noção, um oceano é enorme, então só dela poder cruzar o oceano lhe dá fôlego, energia o bastante para cruzar um lugar muito extenso, te dando resistência. Outra coisa que ela descobriu é que a vespa amarela pode voar por até 100 km em um único dia. Então nós vamos vendo ali que alguns dos seus insetos, e talvez até possamos adicionar mais alguns, embora não sejam mencionados nesse capítulo, trazem simplesmente a eficiência do uso dos insetos em suas formas de voar ou então de força, entre outras coisas. E essa eficiência para os insetos traz um controle incrível de energia amaldiçoada e eficiência no uso de energia amaldiçoada. O que isso quer dizer? Que não só o controle dela é muito bom, até porque ela utiliza aquele metal líquido para ficar se movendo e trocar a forma dele à vontade, assim como a gente tem um pouquinho lá no Clã Kamo, só que no Clã Kamo, quanto mais sangue você tira é pior, só que ela tem aquele metal líquido que fica lá praticamente eternamente com ela, sempre se modificando sem que ela gaste mais energia para criar novamente esse metal líquido. E somando isso com a eficiência dos insetos, tanto na parte de resistência, velocidade e até mesmo força, com aquele último inseto que aparece, eu não lembro agora se é um besouro, esqueci o nome desse inseto, e usando todo esse tipo de coisa, mais o metal líquido e unindo todos esses conhecimentos dos insetos, ela coloca em si, formando aquela armadura super apelona, podendo se adaptar a diversas coisas e não só se adaptar, como também trazer ali veneno
veneno. Tem veneno que ela tenta utilizar contra o Sukuna e parece que esse veneno sim surtiu efeito nele. Ou seja, mesmo o rei dos venenos não foi capaz de lidar tão bem assim com a Yorozu. Quer dizer, ele lidou bem, só que ela conseguiu ali fazer alguma coisinha contra ele. Isso é pra gente ter noção do ápice da técnica de construção que foi muito bem elaborada pela própria Yorozu. Então ela usa esse metal líquido juntamente com seus conhecimentos biológicos dos insetos para lhe dar uma super força, resistência, salto, velocidade e até mesmo se adaptar às mais diversas situações no meio do campo de batalha. É uma técnica muito apelona e, se bem utilizada como a Yorozu faz, fica simplesmente sensacional. E com essa armadura no passado, gente, ela simplesmente derrotou a tropa de conquista punitiva, que são os 5 generais, e esses 5 generais parecem ser ali uma referência do Romance dos Três Reinos, uma história muito antiga da China, pelo que eu pude pesquisar. Eu não sei se é exatamente uma referência, porque o Romance dos Três Reinos se passa em 169 depois de Cristo até 200 e pouquinho depois de Cristo, e a Era Heian ela vem na verdade lá para os anos 800 até 1100 e pouquinho. Então sim, pode ter sido ali uma inspiração. E para quem não sabe, o Romance dos Três Reinos se passa na China. Então a gente vê ali que Gege Akutami está envolvendo bastante coisa da Era Heian também com as lutas que o Japão talvez tenha tido contra a própria China. Mas claro, isso é só uma possibilidade, porque esses 5 generais, né, mesmo que na história real eles tenham feito parte da China e tudo, esse monte de coisa, no caso deles ali, eles estavam junto com o clã Fujiwara e eles rivalizavam com outra organização dentro do próprio clã Fujiwara, que é a mesma organização da Uro Takako, aquela mulher que apareceu e lutou contra o Yuta e também contra o Ryu. Então com isso, a Yorozu sozinha conseguiu acabar ali com parte do clã Fujiwara. Lembrando que o clã Fujiwara, na história original deles, eles começam a perder poder a partir do momento que os Taira e os Minamoto passam a adquirir mais influência na política do Japão, porque o clã Fujiwara foi uma poderosa família aristocrática lá no Japão e eles tinham muito poder político, mas eles perdem ali sua influência e bem no final da Era Heian eles perdem praticamente todo o seu poder e aí perde toda a política ali e coisa e tal. E detalhe, para vocês que quiserem saber um pouquinho mais sobre os Taira e os Minamoto, acompanhe o anime Reiki Monogatari, que trata um pouquinho dessa história, que eu digo pra vocês, é muito boa. Bom, de toda forma, conhecendo um pouquinho mais sobre a técnica da Yorozu, ela mete o porradão na cara do Sukuna. Sukuna que tá utilizando ali o timão do Mahoraga, né, mas eu já vou explicar pra vocês sobre a roda, o timão ali, e o porquê talvez o Sukuna tenha dominado essas outras sombras que a gente não viu o Megumi utilizando. Então bom, depois de levar o porradão da Yorozu, ele ativa ali um dos seus cães, né, só que mesmo assim ela consegue desviar e meter mais um porradão em cima dele e começa a dizer: ó filho, me corta, me corta, me corta com o Mizushi, eu quero sua técnica original, eu quero que você me mate com a técnica original, eu quero ser cortada por essa técnica. E ela deseja mais ainda ver aquele olhar sanguinário do Sukuna, sabe? Aquele olhar que traz a morte diretamente pra ela. Ela gosta desse jeito do Sukuna, de ser um cara cruel e diabólico, entende? E ele vai se desviando ali. No primeiro momento até parece que ele tá meio desconfortável, mas ele não tá nem um pouquinho desconfortável. E é então que ela vai atacando, 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 até jogar o metal líquido em cima dele, só que aí ele consegue evitar que esse metal líquido traga os efeitos de um possível veneno, e ele olha ali bem pra ela com aquele olhar bem maligno mesmo, e ativa o servo, ou seja, o Shikigami Madoka, ou serva, né, pelo que o Bruno Oliveira traduziu, é uma serva, né, é o feminino, né, é a fêmea, né, e essa é uma das outras sombras da técnica do Megumi, e nesse momento a Yorozu perdeu a conexão com o seu metal líquido, ou seja, ela tinha jogado em cima do Sukuna, e através da energia amaldiçoada que habitava dentro do seu metal líquido, ela traria ali diretamente um veneno que poderia combater até mesmo o rei das maldições ou o rei dos venenos, como você preferir chamar. Só que graças à habilidade do Madoka, ele cria um antídoto através da técnica de reversão e com isso evita que aquele veneno se espalhe e ele perde totalmente a conexão. Pra gente ver como a Yorozu é muito forte, ela conseguiu atingir o Sukuna e talvez se o Sukuna não estivesse ali no corpo do Megumi, seria muito mais difícil ele lidar com a Yorozu nesse momento. Porque, mesmo sendo o rei das maldições, ele precisaria focar diretamente o seu cérebro e concentrar na técnica de reversão, que já foi dito pra gente que mesmo que alguns ali eles tenham como usar a técnica de reversão, é algo muito difícil e muito complicado. Então a Madoka realmente foi uma mão na roda para o Sukuna, que após isso utiliza o
touro, ou seja, o Kangyu, que é um touro que segue apenas em linha reta. E ele vai lá pra porrada diretamente contra a Yorozu. E é explicado pra gente o porquê as sombras estão saindo dessa forma, enquanto algumas sombras saem mais perfeitinhas, as outras não saem tão bonitinhas, saem como se fosse uma sombra. Porque o Sukuna tá se aproveitando disso tudo, intencionalmente, para ter um alcance maior e maior efetividade nas suas batalhas. Ou seja, ele usa meio poder assim, de um dos Shikigamis apenas naquele formato de sombra, para ter um alcance maior, porque embora eles percam bastante força, e o Shikigami não possa agir por conta própria, o Sukuna consegue contornar tudo isso com a sua liberação de energia. Então ele foca mais em liberação de energia, os bichos vão perder um pouquinho de força, mas com isso também ele pode usar de forma mais efetiva e ter um alcance maior para atingir o seu adversário, além do que ele pode summonar vários dos seus bichos ao mesmo tempo. A gente vê que ele está usando ali os poderes do Mahoraga, ao mesmo tempo ele está utilizando a Madoka, o Kangyu, ou seja, 3 ao mesmo tempo, e a gente vai ver que ele vai utilizar mais ainda ao mesmo tempo, porque ele tem uma grande quantidade de energia amaldiçoada e ele pode expandir o quanto ele quiser ali. E um outro detalhe importante é que tanto a Madoka quanto o Kangyu estão na sua completude, ou seja, eles estão summonados por inteiro, menos ali os cachorros que ele não estava utilizando por completo. E claro, tudo de forma muito estável, e isso nos dá a entender que ele está conseguindo utilizar as 10 sombras sem precisar ali com que o Megumi evite as suas técnicas e as suas habilidades dentro dele. Nisso a Yorozu fica pé da vida, começa a enfrentar o Kangyu, dá umas porretas ali em cima dele. E aí tem um outro detalhe sobre as 10 sombras, é que utilizando dessa forma, o Sukuna evita que ele perca os seus bichinhos das 10 sombras, utilizando apenas eles de forma parcial na maioria das vezes. Então ele é muito inteligente. E bom, a Yorozu tá tendo ali uma certa dificuldade para lidar diretamente com o Kangyu, porque mesmo que ele ande só em linha reta, o problema é que como ele anda só em linha reta, ele não toma alguns contornos. E se ele não toma os contornos, ele tem uma chifrada cada vez maior. E isso não dá tempo da Yorozu pensar, e por não dar tempo dela pensar, vocês percebam que ela poderia, por exemplo, sair voando, alguma coisa assim como os insetos e como ela já fez anteriormente. E como o touro, bom, ele tecnicamente só ficaria ali no chão, ele não iria voar, seria a forma ideal dela fazer, só que o Sukuna não dá tempo dela pensar, tudo ali é muito rápido, porque é nesse momento também que os coelhinhos lá de ReZero do Subaru, que devoraram ele todinho, acabam aparecendo ali, summonados mais uma vez pelo Sukuna, e o Sukuna simplesmente está lá no alto, ele simplesmente deu uns pulinhos, assim como o Sanji de One Piece, pelo menos foi o que me pareceu, e ele solta de lá de cima o elefante, mano, ele soltou o elefante do Megumi, muito maior do que o elefante do Megumi, em cima da Yorozu, com tudo. Ou seja, utilizou os coelhos para prender ela, o próprio Kangyu para que ela não tivesse escapatória, os coelhos também para que ela não pudesse voar, e depois jogou o elefante em cima dela para quebrar de vez a sua armadura. E é então que depois de quebrar a sua armadura, ela ainda tá conseguindo lutar, então ela se levanta mais uma vez e vai falar pro Sukuna ali que vai ensinar para ele o que é o amor. E um detalhe importante é que ela diz pro Sukuna que foi ela quem ensinou a ele o que é o amor. Ou seja, mesmo que o Kenjaku tenha dito que eles tiveram ali uma relação onde ela gostava do Sukuna, parece que eles tiveram ali alguma coisa. Mas quando ela diz pra ele que ela vai ensinar pra ele o que é o amor, e que foi ela quem ensinou tudo pra ele, esse tipo de amor, que é um amor absoluto, que é um amor sozinho por si só. E aqui eu vou trazer um texto interessante do Bruno Oliveira, que sensacional, lá do grupo de Jujutsu Kaisen, sobre o que é o amor da Yorozu. O Sukuna pega e dá uma risadinha marota, tipo, é só sexo, tá ligado? É o que, pelo menos é o que ele parece pensar. E aí então ela fica pé da vida, ela fala assim, não, isso não é amor, não, isso não é amor. E ela fica pé da vida porque ele sabe o que é o amor tecnicamente, só que com outra pessoa talvez, e por isso ela tenha ficado tão pé da vida. Ou então ele tá zombando do significado de amor dela. E é então que ela pega e fala, construa meu coração, e acaba o capítulo, que é provavelmente sim a expansão de domínio dela. Eu não acredito que vai ser uma técnica máxima, porque ela tá se mostrando tão habilidosa que eu não consigo ver ela sem uma expansão de domínio. Eu acredito que até a expansão de domínio dela possa ser mega apelona, utilizando aquele metal líquido na sua própria barreira. Gente, isso foi sensacional. E agora vamos para algumas explicações acerca desse capítulo. E aqui vão algumas explicações do porquê o Sukuna tem alguns outros animais do Megumi e ao mesmo tempo ele tem o Mahoraga.
O primeiro ponto é, por que ele tem uma Horaga? Muitas pessoas ficaram nessa dúvida se tinha, se não tinha, se estava usando, se não está usando, e agora está comprovado que sim, ele está utilizando ali no seu próprio corpo. Assim como ele utilizou ali o cão divino junto com ele, tudo se movendo no seu próprio corpo como se fosse uma sombra, ele também pode utilizar os poderes dentro do seu próprio corpo normal enquanto ele age, que é uma forma até mesmo muito melhor do que ficar só summonando um Shikigami enquanto dois lutam contra um. Eu pelo menos acho muito inteligente, com ele podendo trazer uma Horaga pra fora e depois colocando ele pra dentro, alguma coisa desse tipo. E aí então, por que ele tem uma Horaga? E a explicação é simples, gente, muito simples mesmo. Conforme o capítulo número 91, explicado pelo Kenjaku, o corpo e a alma são a mesma coisa. Eles não são o que o Mahito pensava, que a alma vem primeiro do que o corpo, mas sim são uma mesma coisa. Se não fosse assim, não teria sentido as memórias serem guardadas no corpo quando alguém possui aquele corpo. Ou seja, quando o Kenjaku domina o corpo do Suguru Geto, as memórias deviam ir embora. Ele só dominaria o corpo e o corpo era apenas aquela coisa lá. Mas como a alma e o corpo é uma coisa só, unidos em uma coisa só, logicamente não só as memórias, como você também pode obter a técnica amaldiçoada do adversário, e por isso o Sukuna consegue pegar ali as técnicas do corpo do Megumi, podendo utilizar também as suas próprias técnicas. Porque o que acontece no momento em que o Sukuna ele entra no corpo do Megumi, eles se tornam uma coisa só. Vocês já pararam para pensar no ovo? Quando você fala um ovo, o que faz parte de um ovo? A gema, a clara e a casca. Então basicamente é o que é o Sukuna nesse momento. É como se a alma dele, mesmo que tenham duas almas num mesmo corpo, agora eles fazem parte como se fossem apenas uma coisa só. E por serem apenas uma coisa só, o Sukuna pode ali não só deixar o Megumi lá no fundo dos infernos, como também pode utilizar as suas técnicas e se aproveitar de ter derrotado uma Horaga lá atrás. Porque mesmo que ele tenha quebrado o ritual, o ponto agora é que eles são uma coisa só. Então é como se o Megumi tivesse derrotado, já que o Sukuna está dentro do seu corpo e eles são apenas uma coisa só nesse momento. E é por isso que o Sukuna pôde dominar ali uma Horaga. E agora que vai o detalhe, talvez no meio tempo em que ele estava no banho, ou até mesmo dentro do próprio banho, ele tenha aproveitado para dominar os outros Shikigamis ali do Megumi. Então, aproveitando ali que ele já estava com uma Horaga, ele pegou, dominou os outros Shikigamis e agora só falta apenas um para a gente saber todos os 10 completos. E aqui eu vou mostrar para vocês uma telinha que foi feita pelo Juan Montoya lá do grupo Jujutsu Kaisen BR. Parabéns para ele que trouxe essa informação pra gente, com todos os bichos que o Megumi tem, tirando o 9º bicho, só falta esse. E provavelmente a gente vai ver ainda nessa batalha. Gostaria de saber o que vocês acham dessas explicações, tá bom? Porque agora nós vamos para a parte do amor da Yorozu. O que significa exatamente esse amor? Claro, isso está baseado diretamente no texto do Bruno Oliveira, com as opiniões dele, que eu concordo demais. Quando eu vi esse texto eu falei, cara, isso bate muito com a história. Então vamos lá, gente. Simplesmente a Yorozu, ela descreve esse amor como algo único e absoluto. Ou seja, ela considera algo que transcende todas as coisas e é algo simplesmente por ser tão único que ele é sozinho, que ele é separado. E por ser tão absoluto e solitário, ele tem um grande ego de si mesmo, ou seja, ele tem um grande senso de si mesmo, assim como explicado no capítulo 181 pela Uru Takako, quando ela diz pra gente que aqueles que conseguem transcender essa lógica de poder e têm um grande senso de si mesmos, assim como o Gojo e o próprio Sukuna, são como desastres naturais. Então não é simplesmente uma representação de amor como se fosse apenas algo romântico, mas sim que ela ama o Sukuna por ele ser cheio de si, por ele ser o cara, e não só o cara, mas também ter esse senso de si mesmo, ele sabe quem ele é. E outro bom detalhe é que ela quer ver a cara do Sukuna, mostrando pra gente, com base em capítulos passados, aquele corpo do Sukuna totalmente deformado, que ela também se relaciona a isso com a boa aparência, pelo menos a boa aparência que ela considera de ver homens, por exemplo, mofando ali, decapitados e tudo, e o seu corpo totalmente sendo decomposto com o tempo. Ou seja, ela gosta daquele olhar do Sukuna, não um olhar do Sukuna bonitinho que todo mundo vê, mas sim um olhar monstruoso. Ela gosta dessa monstruosidade, dessa parte diabólica dele. Então vai muito além de uma representação de amor
comum que a gente costuma ver, entende? Então eu achei demais essa explicação do Bruno Oliveira, maravilhosa. Eu trouxe aqui também a explicação do porquê eu acho que o Mahoraga ele foi ali domado pelo Sukuna. Gostaria de saber a opinião de vocês, porque mesmo que muitos tenham dito, ele quebrou o ritual, uma vez que eles são um só, significa que o Sukuna é o Megumi agora, ou seja, é como se o Megumi tivesse derrotado lá atrás o Mahoraga. Então ele pode dominar ali o Mahoraga, e talvez no banho ele tenha terminado de completar com os outros animais, ou então o Megumi fez isso durante esse tempo, mas ele não apresentou isso pra gente, o que não faz muito sentido. Acredito que se ele tivesse dominado os outros Shinigamis, ele poderia ter utilizado nas suas batalhas, e ele não utilizou. Ele quase ficou à beira da morte e não utilizou. Então, provavelmente foi o Sukuna mesmo que fez todo esse processo, ou então ele fez a partir do banho também, porque aí ele já tava com 15 dedos, já podia fazer o que quisesse ali. Lembrando que não foi mais mencionado pra gente se o Sukuna ingeriu mais dedos. Então, nesse banho, nesse caminho, pode ser até mesmo que a própria Uraume tenha dado os dedos restantes para ele. Eu acho que faz sentido ela ter encontrado esses dedos junto com o Kenjaku e ter dado ali para o Sukuna. Ou então esses 5 dedos ficarão ali isolados para que o Itadori coma esses dedos numa tentativa desesperada de que o Sukuna volte para o seu corpo de alguma forma, o que não vai funcionar de nenhum jeito, pelo menos no meu ponto de vista. Gostaria de saber o que acharam desse capítulo, das teorias aqui que foram trazidas, e não esqueça, gente, sempre confiram lá o post lá do Bruno para vocês lerem o capítulo, tá bom? É uma versão prévia, mas ele faz com total carinho. O maluco chegou, sei lá, traduziu o capítulo e foi trabalhar. Maluco, você é um anjo na terra! Para nós que não sabemos japonês, eu pelo menos não sei ainda, mas quando eu aprender também vou dar uma leitura ali, vou aprender mais coisas também. Então, Mano Joe está vazando, até um próximo vídeo. Muito obrigado a todos que conferiram até aqui e tô indo nessa. Fui, valeu!